Boa tarde a todos. Trago uma questão da Vonesp, TJ de São Paulo, escrevente técnico judiciário, uma prova realizada em 2015, prova de matemática. Essa questão de matemática que eu trago aqui é a questão 65. Um determinado recipiente com 40% da sua capacidade total preenchida com água tem massa de 428 gramas. Quando a água preenche 75% de sua capacidade total, passa a ter massa de 610 gramas. A massa desse recipiente, quando totalmente vazio, é igual em gramas. Então vamos lá identificar os dados do problema. Aí ele fala de um recipiente. Fazer de conta que está reto nessa aqui. E lá, mais ou menos em 40%, preenchido com 40% de água, ele passa a ter uma massa de 428 gramas. E aqui no exercício tem que considerar também a massa do recipiente. Quando chega em 75% do preenchimento, aí ele fala que a massa mais a massa de água mais a massa do recipiente totaliza 610 gramas. Tudo isso com água também. Aí ele quer saber a massa somente do recipiente. Ou seja, quando ele está totalmente vazio, sem água nenhuma, somente o recipiente. É isso que esse é o comando da questão. Então, uma forma de pensar seria o seguinte: ele ele está fazendo essa separação de massa de recipiente e massa de água, então a gente tem que se atentar a isso. Massa de recipiente mais a massa da água. Só que aqui eu colocando o A dessa forma, é como se eu tivesse 100% de água preenchida no recipiente, o que não é verdade, porque aqui nessa primeira equação eu vou considerar os 40%. Então, eu vou colocar aqui 40% de A, a forma decimal. 40% de A, e isso vai me dar os 428 gramas. Aí ele fala também na segunda parte do exercício, mesma situação, tem que considerar o peso a massa do recipiente. Aí quando chega em 75% da capacidade preenchida com água, vai me totalizar 610 gramas. Aí eu chego num sisteminha de duas equações e duas variáveis. Eu vou fazer o método que eu creio que seja o mais simples. Em vez de isolar a variável, eu vou multiplicar, por exemplo, uma das equações para eu cancelar esse R com outro R. Então, multiplico por menos 1, por exemplo. E aí, multiplicando por menos 1 todos os termos da equação, eu cancelo o R. Eu vou acelerar um pouco o vídeo e já retorno. Bom, aqui acelerei um pouco a resolução. Como eu falei, eu cancelei a variável R e encontrei então a variável A, que representa a água preenchendo todo o recipiente, né? Se fosse considerado apenas o A. Então, aqui eu encontrei 520 gramas. Eu vou substituir agora em qualquer uma das equações para encontrar o R, que é o que ele pede, né? Então, por exemplo, eu vou escolher essa equação aqui. Ficaria R mais o 0,4 vezes o 520, que é o A que eu encontrei, igual a 428. Resolvendo essa parte, né?
R mais 208 igual a 428. R igual a 428 menos 208. Resolvendo essa parte, fica R igual a 220. Então aqui, 220 gramas. Então o recipiente, somente ele, tem a massa de 220 gramas. Alternativa aí, 220. Bom, esse é o método tradicional, duas equações. E também tem uma forma de pensar que seria o seguinte. Aqui, por exemplo, em vez de isolar a variável tal, eu poderia pensar da seguinte forma: essa variação dos, dos percentuais, o que está variando aqui, na verdade, é só água. A massa do recipiente não muda, permanece inalterada. Então, poderia considerar dentro desse universo aqui dessa variação de 75 menos 40%, que dá 35%, essa variação aqui é somente de água. Bom, aí eu sei que de 75 ele estava considerando a massa de 610 e de 40% a massa de 428. E essa diferença a gente já sabe que dá 182. Estou fazendo uma regra de 3, 35% está com correspondência de corresponde, melhor dizendo, a 182 gramas. Bom, aí eu vou escolher, por exemplo, esses 40% do exercício e colocar aqui. Eu poderia colocar também ou escolher o 75, mas eu escolhi o 40%. Esses 40% aqui era água mais recipiente. Agora esse 40% aqui é somente água, porque eu estou dentro desse universo aqui. Então, eu sei que esses 40% eu vou encontrar também só água. Assim que eu localizar esse X, ou seja, 40% de água, eu vou comparar com esse. E aqui eu já consigo fazer uma diferença, tirar a água do, digamos assim, né, do recipiente. Estou fazendo essa conta. Fica 35 vezes X igual a 40 vezes 182. 35 e 40 é tudo múltiplo de 5. Eu vou acelerar um pouco o vídeo. Aí eu resolvi a continha. Fiz a divisão, 182 por 7. Aqui eu achei o 26. Multipliquei por 8. Deu exatamente 208 gramas. Isso para 40% só de água. Só que nos 40% do exercício, ele estava considerando água, o peso de água, a massa da água e a massa do recipiente, totalizando 428. Se aqui eu já achei a massa somente de água, para 40%, como sendo 208, também ia sobrar 220 só para o recipiente. Poderia ter feito aqui no lugar dos 40% ou 75%, também daria na mesma. E é isso, gente. É uma questão que ficou até famosa, que muita gente quebrou a cabeça. Obviamente eu também não fiz de cabeça assim, logo na primeira, eu me enrolei bastante. Mas é uma questão bem criativa. Eu sempre costumo chegar na parte de duas equações, mas essa segunda forma de resolver eu pesquisei mesmo e vi que outras pessoas fizeram dessa forma. Eu não havia pensado dessa forma. Mas é isso. Ok, gente? Muito obrigado. Tchau, tchau.